talvez tenha comentado, quando ela me fez esse convite, que eu fiquei muito feliz de aceitar, mas antes disso, eu propus a ela, eu negociei, indicar uma colega minha, que no caso é cantora e compositora também, para falar, porque eu acho que até nesse assunto, falar de compositoras e das compositoras na música brasileira, seria bem interessante a questão do lugar. Eu acho que seria assim, bem legal uma mulher falando, uma mulher que está envolvida e que tem conhecimento disso, poder trazer essas informações, que nesse momento ela não podia aceitar, etc. e tal. Então eu falei, não, então tranquilo. Então, já que ela não pode aceitar, eu aceito fazer com o maior prazer, e em um outro momento, com certeza, ela vai estar conversando com vocês. Mas eu disponibilizei também metade das entrevistas, duas cantoras que conduziram lá. A Alice não é compositora, é só cantora, Alice Passos, mas a Yara Ferreira é compositora. Então, elas conduziram algumas entrevistas com compositoras e foi muito legal. Enfim, então é isso. Música é meio difícil falar de música, é tanta paixão que, enfim, só deixa acontecer. Eu perdi a conexão aqui, voltei, mas ainda bem que vocês estavam aqui ainda. É, então perdemos um trechinho ali da parte gravada, mas agora já está gravando de novo. Então, bom, retomo então de onde eu voltei, né? Entendi que tu acabaste a tua apresentação, Sim. então falar um pouquinho então sobre esse nosso projeto das compositoras, aonde, como eu falei, nós nos debruçamos um pouco sobre os grandes nomes da canção, né? Desde a Chiquinha Gonzaga, como representante aí da velha guarda, buscando também reconhecer algumas das cantoras regionais aqui também. Quando falo regional, não de música regionalista, mas da canção. Mulheres daqui que também estão se dedicando à canção e têm uma carreira e têm seus discos, né? Então está sendo muito rico. Nós conversamos, como a Verônica deve ter comentado contigo. Já tivemos oportunidade de conversar com a Rosa Passos, com a Sueli Costa, com a Joyce, né? E com vários outros nomes. Então é isso. Saber de ti um pouco assim sobre essa força feminina na canção brasileira. E aí te falamos um pouco do nosso repertório, das nossas escolhas. A gente está bastante ciente da quantidade de nomes que a gente não consegue abarcar, principalmente novas gerações, porque a gente também acaba, né, privilegiando o nosso gosto pessoal também, né? Claro, afetivo. Então é isso, estamos tentando ser o mais abrangentes e representativos possível. É, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, senão eu posso falar do nosso repertório. Mas quem sabe tu deixa ele falar primeiro, Marcelo, porque daí depois ele vê quais que ele falou que estão no nosso repertório. O que Tá que tu ótimo, achas? acho ótimo que daí. E eu sugeriria que quem está com o microfone aberto, feche o microfone para não ficar nenhum ruído atrás, certo? Tá ótimo então. Tá contigo a palavra, Rodrigo. Eu agradeço. Depois eu vou querer saber se tem interesse em conhecer um pouco mais do repertório, em relação às compositoras que são daí. É bem interessante que vocês tragam, né? O Rio Grande do Sul ele tem muito assim uma produção musical arte que fica muito restrita aí no ambiente, né? Na região do Sul. Na década de 80, que teve um momento que assim, potencializou muito em âmbito nacional, né? Fora daquele do gênero regionalista, né? Que aí vem Leite Cledir, Jerônimo Jim, o Vitor Ramil, o próprio Vitor Ramil e vários outros, né? Então tem músicos assim bem bacana por aí. Antes de eu começar a falar, o que a gente vai fazer aqui hoje, na verdade, não é exatamente uma palestra, é um bate-papo, vai ser uma conversa aqui
né, em torno das compositoras e, claro, da evolução delas, né, da forma como elas atuam na música brasileira e também influenciando principalmente na sociedade. Mas eu acho que assim, eu quero fazer de uma forma assim, uma troca, assim, então vocês querendo me interromper, por favor, pode ligar o microfone e chamar Rodrigo, quero fazer uma pergunta, quero fazer um comentário, à vontade, pode usar o chat também aqui para escrever e tudo mais. E antes de eu começar a coisa, eu tenho muita curiosidade de ouvir. Primeiro eu vou ouvir das meninas, que são o enfoque da nossa conversa, e depois os rapazes que estão aqui presentes. Mas eu queria que vocês me dissessem, cada uma de vocês, eu vou chamar uma por uma aqui na ordem, a compositora que, por alguma razão, referência, ou que mexe mais com você, etc. e tal, e que vocês dissessem uma música dessa compositora que exatamente aqui traz essa maior identificação em relação a cada uma de vocês. Eu acho interessante ouvir isso antes de começar a comer qualquer coisa. Então, eu vou na ordem que está aqui. Primeiro eu vou chamar as meninas, depois eu vou nos rapazes. Então, na ordem aqui, a Verônica é a primeira. Então, fala aí, Verônica, para mim, por favor. Ai, 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 ai. Ai, sei lá, Rodrigo, tantas, né? Mas eu me lembraria, assim, em primeiro lugar, da Rita Lee, e a música que a gente está cantando, que Agora Só Falta Você, que sempre foi uma música que, para mim, assim, me trazia uma energia muito potente, sabe? Sempre me trouxe uma energia muito potente. Bacana. Vera Maier, por favor. Boa noite. Eu trago para vocês uma música da Jéssica Berdê, que se chama Singular, né? Que é uma música que é uma compositora muito jovem, né? E ela tem uma música singular que é uma poesia para mim, né? E ela é uma jovem, né? Trazendo todas essas reflexões na música. Essa compositora Jéssica, ela é gaúcha? Ela é gaúcha. Boa, bacana. Bom saber. Vou procurar saber. Ela é de emocionar. Que maravilha. Vou procurar a respeito. No Luciana. encontro que a gente teve com a Fátima, aqui eu não sou chamada de Verônica, sabe? Até o Marcelo me chamou de Verônica, eu fiquei até assustada. Porque aqui eu tenho um codinome Verô, é meu nome aqui. O Rodrigo, no nosso encontro com a Fátima, ela participou e até ela tocou uma música, a Jéssica. Bacana, tá. E Bom desculpa saber. me meter, vocês conversaram com a Jéssica, eu vi no YouTube, tem um bate-papo com a Jéssica, do grupo. Porque ela é uma das nossas compositoras estudadas, então ela foi uma das convidadas para bater um papo com a gente, e como eu sei, e por ela ser muito jovem, do interior da fronteira, lá da cidade de Bagé, ela sendo muito jovem, eu sabendo que as influências dela são Fátima Guedes, Joyce, Sueli Costa, daí eu sempre busco convidar ela para esses bate-papos, porque eu sei que é um momento único, né? Bacana. Então, vizinha lá dos meus parentes de Dom Pedrito. Legal. Isso aí. Luciana, chega aí para mim, por favor. Eu falar? Seguinte, a Sueli Costa é uma grande compositora, né? E eu e a Eliane estudamos juntas, né, nesse nosso projeto. E tem uma música que a gente já cantou 1000 vezes, mas eu nunca enjoo, que é o Primeiro Jornal. Então, para mim, eu acho que dá um astral muito boa aquela música. Eu adoro essa música também. A gravação da Elis, que é muito irreverente. Gosto exatamente. Muito. Obrigada. Adriana, por favor. Oi. A primeira que me veio em mente assim, é a Rita Lee. Acho que tem uma música é difícil de escolher, assim, né? Mas a Rita Lee acho que faz parte da minha história, né? Enfim, então foi a primeira que eu pensei, associação livre, assim. Sim. Consegue uma, assim, que vem à cabeça, pelo menos? Eu acho que a primeira que vem também é a Ovelha Negra, né? Então, Ovelha acho Negra, que essa bacana. Tá ótimo. Obrigado. Ana, que não é Ana, não, é a Ana, primeiro. Oi, eu.
Tudo Oi. bom? Eu queria dizer primeiro que temos várias aqui que também são do Judiciário, apaixonadas por música, viu? Opa, que bom! Gostei, que bom. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu também iria na Rita Lee, nas duas que as gurias falaram, mas para não ser repetitiva, Marina Lima, Fugaz. Bacana. Quem quiser repetir, não há problema, mas está anotado aqui. Só porque são várias. Eu acho que são duas maravilhosas e Fugaz eu acho fantástico, né? Você me abre seus braços e a gente faz um país, né? Eu acho lindo aquilo. Que é potencializado aí, a letra até do Antônio Cícero, mas é potencializado pela melodia da Marina, porque a Marina é uma excelente tem razão, melodista. que a letra ela é a melodista só. Então mas é interessante você lembrar a Marina, porque, e a gente vai comentar isso, porque temos excelentes compositores que são melodistas. A gente dá muito, com razão, a gente dá muita importância para as mulheres letristas, com razão. Mas eu acho que as mulheres melodistas também precisam ser muito valorizadas. A própria faz esse comentário no livro do Rodrigo Faur, que é super referência. Eu peguei ele, mas por alguma razão não está aqui. Então eu esqueci ele na sala, depois eu pego. Mas vocês devem conhecer História Sexual da MPB. Esse livro é maravilhoso. E aí, nesse livro, a Joyce comentou, daqui a pouco eu pego rapidinho, está em comenta isso, porque o lugar da mulher melodista é pouco valorizado, e principalmente porque vai muito daquele senso comum, tipo, que história é essa da mulher ter conhecimentos teóricos sobre música, de fazer arranjo, e vai muito daquela questão do maestro com a batuta, com licença, Marcelo, mas que fala-se muito assim da imagem, até a batuta como se fosse um instrumento de poder, né? Até que se lembraria numa representação, uma coisa até falha, assim dizer. Então acabam deixando a mulher de fora disso, mas também tem. A própria Joyce é um exemplo, nós temos grandes arranjadoras, a Rosinha de Valença, a Célia Vaz, Daniela Spillman, que fazem um trabalho assim fantástico e vem cada vez, Nilce Carvalho, e vem cada vez mais ocupando assim esse lugar. Então é bem interessante trazer também as mulheres melodistas. Então a Marina é um excelente exemplo, ainda mais que ela vai na vertente da música pop, né? E também muito dominado pelos homens. Então muito bacana. Beth. Oi, boa noite. Oi. Boa noite. Escuta, eu adorei teus programas, assisti quase todos, o Som da Agulha, aquele. Que espetáculo. Obrigado, que bom. Mas, que bom. Olha, me vem assim a Dolores Duran e Estrada do Sol. Eu amo Estrada do Sol. Não é uma música fácil de cantar, nós estamos treinando bastante, mas adoro. E também, mas eu queria te dizer também que eu estou apaixonada por esse nosso repertório, todas as compositoras que a gente estudou, eu gosto de todas, e é um monte de gente. E eu citaria ainda a Rosa Passos, que foi a que o meu grupo estudou e que eu não conhecia antes de trabalhar esse projeto, e fiquei muito encantada. E também citaria a Adriana Calcanhoto, que eu adoro, e a Mônica Tomasi, que é uma compositora daqui também, que hoje está morando na Alemanha, mas a gente tem uma música dela no repertório e é sensacional também. A gente gosta muito. Era isso. Eu acho que obrigado. Eu acho que a Mônica Tomasi, há uns 20 anos atrás, 20 e pouquinhos anos atrás, tinha um projeto aqui no Rio, que eu acho que também rolou em chamado Novo Canto, que era um artista consagrado apresentando um artista novo, né? E eu acho que ela participou desse projeto Novo Canto. Esse nome não me é estranho, não. Tenho quase certeza, eu tenho essa recordação, mas faz 20 anos, mais ou menos. Rosa Guzmão, por favor. Oi, eu tô com a Beth. Ela me roubou a Dolores Duran, Estrada do Sol. É uma música assim que me toca muito, eu adoro cantar. Mas também vou citar a Sueli Costa com a Jura Secreta, que é a música que nós vamos cantar.
e que é uma música assim que marcou muito a minha juventude e tal. Então, também seriam essas duas que eu vou citar de cara assim agora. Maravilha, é linda mesmo essa música. Essa música Simone sofreu para gravar, mas quando gravou, foi aquele deslumbramento. Muito bom. Letícia, tudo bem, Letícia? Como vai? Bem-vinda de volta. Boa noite. Boa noite. Eu vou citar a nossa compositora Joyce, né? Porque eu contei até para ela, uma cantora que me acompanha desde a infância. E foi o meu primeiro disco assim, que eu comprei, que foi o Feminina. E a música que primeiro veio na minha cabeça foi Vontade de Rever Amigos. Boa, amigos, essa música da pandemia eu ouvi muito. Então, para te homenagear, está aqui na mão, ó. Está aqui na mão. Já tinha separado, que eu separei uns discos aqui que eu acho interessantes para mostrar. E Feminina, uma aula sobre compositoras, não pode deixar de estar. Então, obrigado. Revendo Amigos com a Joyce. Ana Oliveira Serra, diga aí. Olá, de novo. Oi. Eu vou citar Joyce e essa mulher, cantado por... Quando eu conheci a primeira vez foi cantado pela Elis. E é assim, uma coisa que toca muito fundo. E sei lá, e também Rita Lee também foi Desculpa. tudo... Não, Rita Lee também, do Verónica também foi o primeiro disco que eu acho que comprei também. E pronto, e ficar por aqui mesmo. Você sabe que depois de essa mulher realmente é difícil dizer alguma coisa, porque eu acho que ali já resume tudo. História curiosa em torno dessa mulher, quem assistiu, a Beth, que falou que viu as lives, eu não sei se chegou a ver a live que a minha amiga Yara entrevistou a Ana Terra, ela conta uma história interessante dessa mulher, que quando ela revelou, assim, é uma coisa que é pouco falada, tem uma coisa natural por trás dessa mulher, daqui a pouco eu vou comentar aqui com vocês. É muito bacana, essa música é linda mesmo. Eliane, por favor. Oi, moro em Porto Alegre, mas sou de Juiz de Fora, sou mineira. Bacana. Eu vou ficar com a Sueli Costa também. Sim. E eu adoro várias delas. A gente está estudando Juras Secretas, mas Amor, eu acho muito lindo. Sou apaixonada. É lindo. Mas tem várias dela. Dentro de mim mora um anjo e por aí vai. Dentro de mim mora um anjo é a minha do coração. Né? É linda essa música. Foi difícil, eu acho, até escolher. Márcia Fabris, por favor. Oi, tudo bem? Tudo jóia. As que me vieram assim na cabeça primeiro foi a Marina Lima com Fugaz também, porque eu adorava dançar essa música. Ângela Rorô, que eu adoro a voz dela, assim, e eu adorava Amor, Meu Grande Amor, assim, ficar cantando. E a gente também tá trabalhando a música dela com passo, e é muito linda, né? Ela tem várias, assim, eu adoro. E a Adriana Calcanhoto também era outra que eu tenho vários CDs dela e ficava ouvindo, assim, então... Mas é muito legal estar fazendo esse trabalho assim, de conhecer mais elas a fundo, enfim, né? E a obra delas. Então é muito, muito gostoso. Bacana, obrigado. Maria Virgínia, por favor. Oi, tudo bem? Muito prazer. Tudo bem.
Assim, daqui do Rio Grande do Sul, as que eu assim, mais admiro é a Adriana Calcanhoto, gosto muito das composições, a voz, tudo, como artista, assim. Depois, assim, a Márcia Fabres, que você falou, e eu ficamos com a Dolores Duran, e no momento, assim, de estudar ela, tudo, fiquei muito apaixonada, não conhecia tanto, não costumava ouvir músicas mais antigas, mas, assim, gostei muito, e essa Estrada do Sol é muito linda, né? E também gosto de Rita Lee, Ângela Rorô, eu gosto desse estilo assim mais roqueiro também. E para falar de uma outra gaúcha também, a Jéssica, que eu conheci aqui no grupo, que eu não conhecia, e fiquei muito, muito admirada assim com as composições e tudo nela, voz, Sim. tudo. Então, Bacana. são as que eu gosto. Legal, obrigado. Vanessa, por favor, Vanessa. Deixa eu ver, cadê? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá. E eu vou falar da Adriana Calcanhoto, que eu adoro, é a música Metade, que a gente canta, né? Boa. E a Rita Lee, Ovelha Negra, que me acompanha também desde a adolescência. A Jéssica, que eu adorei conhecer ela. E a Joyce, a Rosa Passos e a Fátima Guedes, eu também não conhecia muito e adorei conhecer, me apaixonei. Muito bom, bacana. Para Carolina, por favor. Boa noite, Boa tudo bem? Noite. Tudo bem? Tudo. Bom, muito difícil essa tarefa de escolher qual a compositora que mais toca a gente, porque todas me tocam de alguma forma, ainda mais a gente se aprofundando, né, na obra tão importante assim que elas contribuem, né, e trazem para a gente. Mas uma compositora que me tocou muito foi a Joyce, né, no nosso encontro. Eu já tinha uma admiração por ela e aumentou muito depois do nosso encontro. Uma música que eu lembro desde da minha infância é Feminina, né? Eu acho uma música delicada, muito agradável e me toca. Uma outra compositora que eu gostaria de falar é a Ângela Rorô, que foi eu e a minha colega Beth Andrade, fizemos, né, o estudo e conversamos com ela. E essa música, Compasso, que foi a que a Márcia falou, também é uma música que para mim ficou conhecida agora, depois que a gente foi pesquisar a obra dela, né? E é uma música muito forte, assim, e tem uma energia muito boa, né? E expressa muita coisa desse momento, assim, pelo menos para mim. Então, eu gostaria de falar dessas duas. Interessante você citar o Compasso, que é outra, agora eu perdi quem falou, mas já citaram o Compasso, que é a Márcia que falou do Compasso, porque foi a música que a Vanusa, que é outra compositora que é muito importante, pouco se fala da Vanusa, mas a gente hoje vai comentar a Vanusa aqui, mas a Vanusa teve aqueles episódios, assim, que ela esqueceína, etc. e tal, e ela entrou numa depressão e ela retomou com um disco produzido pelo Zé Cabaleiro. E aí o Compasso virou a música símbolo dessa retomada. Elegeu e ela gravou e abriu os shows, os últimos shows, né, que ela fez, cantando essa música. Então ela realmente tem esse lugar. Você não é a única que compreendeu o lugar de importância do Compasso. Muito bom, bacana, bacana. Mônica, por favor. Boa noite. Boa noite. Fiquei pensando assim, né, nas compositoras que a gente tem trabalhado, mas fico com Dolores Duran, né, que eu escutava muito, né, escuto muito desde criança. Meu pai gosta muito de cantar, então assim, algumas eu aprendi com ele. Me lembrei da música Castigo, que eu acho bem bonita. E Estrada do Sol, que eu também acho muito linda. E a outra compositora, Rosa Passos, que me lembrei da música Dunas, que eu acho linda também. Dunas, é lindo mesmo, muito bom.
Estrada do Sol não adianta, é uma unanimidade, né? E realmente aquela coisa, quero que você me dê a mão, vamos sair por aí. E aí você já imagina, tipo, depois daquela noitada, né? No caso, aquela época da boate, você sair ao amanhecer e vem aquele sol na praia de Copacabana, é essa a imagem da Estrada. Bom, é muito bonito. A Dolores foi muito feliz nessa letra. E Beth, por favor. Oi. Oi. Eu adoro as cantoras, as compositoras que a gente escolheu, e várias eu não tinha conhecimento vasto, sabia assim uma canção ou outra, porque quando a gente se reuniu, cada 2 ou 3 gurias escolhiam e selecionavam, mas a gente repassava outras canções até, e meio que tentava sair dos maiores sucessos, assim, para a gente conhecer mais, né? Mas o meu xodó é a Marina Lima, desde que eu me conheço por gente, acho que ela, sei lá, introduziu uma sensualidade, uma franqueza para contar umas coisas assim que, para mim, é ímpar a forma. E, claro, junto com o Cícero, né, que daí foi maravilhoso, porque é um poeta de mão cheia. E a gente escolheu uma música bem forte, aquela Acho que Dá, para cantar, e o Marcelo fez um arranjo muito legal ali, e vamos lá, né? Adoro, mas eu gosto também de uma Dolores Duran que me enrosca, gosto de todas, eu vou de cabo a rabo. Eu quero ouvir depois esse arranjo do Acho que Dá, que é uma das minhas músicas favoritas da Marina, eu acho sensacional. Eu adoro essa música, só quero mesmo que o meu desejo saiba sempre enlouquecer. Saiba sempre enlouquecer e acalma-se situando os meus medos. Assim acho que dá para vencer. Assim acho que dá para vencer. É muito bom. Obrigado. Derli, você é a cara da Ana Terra, sabia? Da letrista. Já é isso para você? Eu vou te dizer que, na verdade, assim, eu amo a Maísa. Uhum. Mas como nós não vamos estudar a Maísa, né? Eu sou da Dolores Duran, que é contemporânea. Então, tem muitas músicas que sou apaixonada mesmo, né? E mais todas que nós estamos estudando, eu gosto muito. Bacana. Então, é isso. Não, mas o que eu estava dizendo é que você se parece fisicamente com a Ana Terra, com a compositora. Você se parece muito com ela. Se pegar uma foto dela na internet recente, que ela está com esse cabelo prateado, bem bonito e tal, muito parecida com ela. Então que legal, vou dar uma olhada. O que a Ana Terra está fazendo aqui na aula? Pelo amor de Deus, eu vou falar dela, não pode. Que legal. É muito bom. Bacana, bons fluidos, obrigado. Então. Certamente. Legal. Então. Eu vou perguntar aqui, obrigado, Derli. Virgínia, Débora e Luísa, vocês estão em áudio ou não? Se não quiserem falar, não tem problema. Ô, Virgínia, por favor, tudo bem? Eu tô. Oi, tudo bem? Diga aí, tudo bom, bem. As meninas falaram, eu sou quase a última da chamada, então já estou acostumada, né? Tem muitas músicas aí que as gurias falaram e que eu gosto bastante. Mas, assim como a Beth Andrade, eu gosto muito da Marina Lima, muito da Rita Lee, quando era criança. Uma disse que lembra a adolescência, para mim lembra a infância, para te ver a idade da pessoa, né? Então, a Marina Lima também eu amo, tanto que eu tenho uma filha chamada Marina. Opa, que legal! E uma que eu adorei, então, só para falar uma coisa um pouco diferente, que eu não conhecia muito a obra, é a Fátima Guedes, que esteve com a gente, muito querida, muito. E eu tenho gostado assim, bastante daquela música Flor de Ir Embora. Eu acho que foi a Jéssica no encontro cantou, é muito linda, muito meio triste, assim, mas é uma música muito linda. Mas é isso. Muito bom, obrigado. É uma música de partida, realmente. Eu não sei se a Fátima contou a história para vocês, né? Que ela fez a música no momento que ela estava literalmente partida. Ela e o marido iam tentar fazer uma temporada de shows nos Estados Unidos e tal, e aí veio a música, ela tinha encomenda de fazer uma música para a Bethânia, e dentro desse ambiente e saiu aquela beleza que
agora virou a música, digamos, o momento de catarse do show dela, né? Ela encerra os shows com essa música desde então. Então uma outra, desculpa, vou te interromper um pouquinho. À vontade. Que o Marcelo apresentou para a gente, que eu achei muito bonitinha também, não conhecia, que é Grata. É uma música bonita. Sim, que é Adele da Joyce. Adele da Joyce. Parceria delas. Muito bom. Obrigado, Virgínia. Débora, por favor. Oi, eu estava escondidinha porque minha internet anda caindo e digo, não, daí a pessoa fica aqui, dali a pouco some e fica no pretinho. Eu vou ficar no pretinho, tudo bem. E pelo que eu estou entendendo é para falar sobre as compositoras que a gente gosta. E assim, vou eleger dessas que nós estamos cantando mesmo. Eu gosto muito da Adriana Calcanhoto, admiro bastante o que ela faz, assim, o trabalho. E a música que a gente está ensaiando e cantando, que é Metade, me toca, eu acho muito bonita. E adoro Estrada do Sol, da Dolores Duran, vamos dizer assim, e da Rosa Passos também, adoro Dunas. São, assim, as minhas eleitas, vamos dizer assim. Muito bom, bacana. Obrigado, Débora. Agora, a Luísa está apagada, não sei se ela está pelo menos, então, Luísa, falar depois, você pode falar, tá? Vou passar para os rapazes agora, mas qualquer coisa é só chamar aí, tá? Então, vamos lá rapidinho. Felipe, fala, Felipe. A Luísa é a nossa colega lá da Joyce. Eu sei, eu identifiquei. Olha, eu tive fases, eu já tive, inclusive, apaixonado por algumas. A Rita Lee foi a minha primeira paixão, o primeiro show que eu fui com 6 anos de idade, com meu pai, minha mãe, minha tia, enfim. Na adolescência eu tive como se diz, uma obsessão pela Adriana Calcanhoto, naquela fase do disco Senhas. E quando eu descobri o disco anterior, aquela música como é? Enguiço Mortais. Enguiço. Eu acho espetacular, Enguiço. Acho espetacular. E falando de uma aqui do Rio Grande do Sul, que até não mora aqui, mora em São Paulo, e que eu conheço muito menos do que eu gostaria, mas as poucas vezes que eu ouvi eu me encantei, é a Gisele De Santi, que não foi falada ainda. Não sei se está no repertório de vocês, mas é uma delícia ouvir ela cantar as músicas Está dela. no repertório e esteve conversando conosco. Olha só. Não sei se o Rodrigo conhece. Não, conheço não. Vale a pena, Gisele De Santi. Bacana. Rodrigo, só aproveitar que a palavra está comigo, eu tenho que sair no máximo às 7:45, tá? Não é porque eu não estou gostando. Tranquilo. Não problema, sem problemas. Obrigado a você. Cícero, por favor. Bom, como já citaram tantas, eu vou de Dolores Duran, mas A Noite do Meu Bem. Fundamental. Não tem como fugir. A Dolores, ela é a compositora, mesmo tendo uma obra tão pequena em número de composições, 30 apenas, né, gravadas, mas o número de gravações, ela permanece sendo a compositora brasileira mais gravada, superando inclusive Rita Lee, tá? Rita Lee tem uma obra ela numericamente, né? E obviamente é muito gravada, mas a Dolores ainda assim, com aquela obra que permanece até hoje, ela consegue ainda ser a mais gravada. Isso que é muito, muito curioso. Eu vou deixar o maestro para o final, só tem o Gustavo antes dele, então, Gustavo, diga. Acho que a Luísa já está à disposição aí também, não está, Luísa? Estava levantando a mão, eu acho. Eu não vi. Opa, se a Luísa quiser, eu não vi o vídeo, mas ela querendo falar, pode chamar, com certeza. Diga aí. Só para ser gentil aí, né? Luísa, pode me interromper, tá? Quando eu terminar aí, qualquer momento. Não, eu adorei os comentários, eu tenho uma dificuldade para escolher coisas preferidas, então ficar por último foi bom, que eu fui me inspirando pelo que o pessoal foi falando, mas acabou que eu fiquei sem opção, né? Mas acho que uma música... Pode repetir, não tem problema, pode repetir. Eu fui lembrando dessas fases de paixonites, igual o Felipe comentou, né? Eu acho que tive um crush na Adriana Calcanhoto, uma fase, Metade, que todo mundo aí falou, mas uma música que eu acho que não foi falada e que eu assim, acho lindíssima é Por Causa de Você, da Dolores Duran.
não sei se alguém falou, eu acho que ninguém chegou a falar, mas eu Não. tenho um negócio com essa música que é, embora eu não tenha coisas preferidas, né? Talvez essa seja, acho que eu considero a música mais bonita que já foi feita. É linda mesmo. A parceria dela também, né? Só saíram maravilhas. Por causa de você, Estrada do Sol, Salto de Adeus. Foram essas três, mas as três todas definitivas. Antes de passar para o Marcelo, eu vi a Luísa. Luísa, você vai falar agora que está com o vídeo ligado, rapidinho. Ei, gente, boa noite. Não sabia que era para falar, por isso que eu estava quietinha. Boa noite, bem-vinda. Eu amei que o Felipe mencionou a Gisele de Santi, porque eu também adoro o trabalho dela, dessas compositoras recentes. Eu acho que ela faz um trabalho muito bacana, além de ser afinadíssima. Tive a oportunidade de ver uma vez uma apresentação dela. E as minhas compositoras mulheres preferidas são a Ana Terra e a Fátima Guedes. Mais recente, a Adriana Calcanhoto também. Eu acho que a Adriana Calcanhoto é uma cantora que já está aí há muitos anos e consegue manter um trabalho assim de muita qualidade, mantendo muito o estilo do que ela se propõe a fazer. Então, são minhas preferidas. Mas poderia ser várias. Maravilha. Obrigado, Luísa. E nosso querido maestro, por favor. Pois então, foi muito legal ver todas falando aí das suas preferências do nosso repertório ali, né? Das que nós estamos cantando, eu acho que a minha compositora preferida é a Fátima, né? Pela complexidade das músicas, assim. Mas eu queria, na verdade, citar aquelas que me doem por estarem ausentes do nosso repertório. Aquelas que eu sinto que estamos fazendo uma grande injustiça. Vamos ter que pelo menos citá-las no show, porque, né, estávamos antes falando aqui com a Verô sobre a Luli e Lucina. Eu sinto que precisaríamos falar da Marlu e Miranda. E também teve aí, falando das paixonites, teve uma época em que eu me liguei muito naquela geração do Nordeste, né? E aí a Kátia de França me impressionou demais com o disco 20 Palavras ao Redor do Sol, né? Que eu sei de cor. Esse aí, eu também tenho esse LP, né? E eu tava aqui com esse aqui também separado, Rodrigo. Sim, Da Fátima, tá na mão aqui também. que na verdade é só um representante, porque tem aquele do caderno, tem o lápis de cor, tem tantos outros que são maravilhosos, né? Mas eu gosto muito da Kátia de França, tive a oportunidade também de assistir ela em Porto Alegre, há poucos anos atrás ela passou por aqui, essa coisa de uma personalidade, né? A personalidade do artista que está impregnado nas suas músicas, nas suas composições. Então é isso, faço essa menção dessas compositoras que estão ausentes do nosso repertório, mas que deveriam pelo menos ser citadas. E a Ana citou uma que, ai meu Deus, agora eu vou morrer de culpa, hoje eu não durmo. A Zélia, não falamos da Zélia, pelo amor, eu sou apaixonada pela Zélia. Dá para vocês fazerem volume 2, volume 3, volume 27, a missão, e por aí vai. É um universo muito vasto. Agora, eu fiz esse exercício, né, essa troca, que assim, a lista de todas, vocês citaram várias aqui que eu adoro. Por exemplo, a única coisa, e aí não é uma crítica a vocês, de forma alguma, pelo amor de Deus, na verdade, uma questão que eu coloco mesmo em relação à limitação da visibilidade em torno da mulher, que é uma coisa estrutural, tá? Não é uma coisa só de hoje em dia, não. É uma coisa que é estrutural, assim como infelizmente, o racismo também é uma coisa estrutural, enfim, uma série de questões. Mas, por exemplo, a gente vê que a visibilidade em compositoras, e principalmente aquelas que atingiram, seja uma grande, ou até dentro de um nicho assim, mais antenado na música, mas que se repete muito, né, em torno que a gente sempre tem assim uma referência, vamos supor,
primeira compositora popular que se tem notícia, Chiquinha Gonzaga, né? Mas quem não garante que antes de Chiquinha Gonzaga já não havia outras compositoras que, em razão da sociedade extremamente patriarcal do Império e da virada para a República, não tiveram a mínima chance de poder, né, mostrar ali dentro das salas, de suas aulas de piano, etc. Com certeza algumas tiveram inspirações, ideias para poder criar em torno disso, e isso não veio a público, né? Depois de Chiquinha Gonzaga, quando a gente vai colocar, né, muito assim, a referência comum, sempre se tem um pulo de Chiquinha Gonzaga lá para o final da década de 50, que aí a gente vai ter a referência, claro, de Dolores Duran e de... Elas sempre são lembradas. Mas pouco se fala de outras figuras, como, por exemplo, a pianista Carolina Cardoso de Menezes, que aí era da parte da melodia, mas que fazia essas ali ligadas também à música popular, como valsas, etc. E outras compositoras que aí é muita questão também do compositor que não vai para a linha de frente, né? Já não se havia o costume do cantor ser intérprete, né? A figura do cantautor. Isso daí só vai começar a ser com força na fase dos festivais, né? No final da década de 60. Então, compositoras ali ficaram mais assim, no limbo da história e, infelizmente, são pouco lembradas, como, por exemplo, a Dora Lopes, que é uma compositora que é muito ligada em torno de sambas-canção e, principalmente, um sambas assim, um pouco mais abusadinhos na temática e alguns que enfrentam a própria temática gay. Então, ela tem um disco que se chama Testamento, em torno desse tema de sambas assim, quase que depressivos, porém de uma qualidade assim, bem interessante. Tinha uma voz forte e tal, embora ela tenha feito uma trajetória mais intensa como compositora, mas ela também chegou a gravar discos. E aí a gente tem compositoras que ficaram também no meio do caminho porque só estabeleciam parcerias com outros compositores, mas que fizeram músicas assim que hoje estão por aí, como uma compositora chamada Bidu Reis, que até descobriu que no ano, já depois dos anos 2000, ela estava atuando, ela largou a carreira musical e ela tinha virado, eu acho que é a Associação das Domésticas, se não me engano, mas enfim, de uma associação de classe da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? E ela quase não falava em um samba-canção dela que fez muito sucesso, que agora a Bethânia traz no Noturno, em seu álbum mais recente, abre o disco, que é o Bar da parceria dela com o Haroldo Barbosa, né? Fez muito sucesso lá atrás com a Nora Ney. E curioso porque Bidu Reis, né, enfim, praticamente não aparecia na mídia, uma pessoa desavisada, eu acho que todos vocês, inclusive eu, obviamente, você lê o nome ali, Bidu Reis, tu pensar, é um homem, etc e tal, mas na verdade era uma mulher que fazia várias composições. Essa não foi a única, ela teve outras composições gravadas. E aí o que acontece? Quando chega nos anos 60, começa essa época dos festivais, e aí começa a ver assim, as cantoras aparecendo com muita personalidade, mas só que as compositoras ainda são muito também. Aí você vai ter a Joyce, que ela com certeza ela deve ter contado para vocês a história do festival, que ela chega e coloca assim, já me disseram que meu homem não me ama. Ela fala uma coisa que é muito interessante, porque a questão é o seguinte, até no começo da música popular, assim, né, que tinha muito alcance do rádio, a mulher, como é que a mulher ela era retratada nas letras dos homens? De duas formas. Ou era idealizada, inatingível, casta, praticamente uma aura angelical. Ou se a mulher passasse um pouquinho dessa linha que o homem idealizava, aí a mulher não prestava, a mulher era culpada por todo o sofrimento do homem, e era daí para baixo. Os homens eles não tinham nenhum pudor de coisas assim, absurdas, músicas que, tipo, naquele tempo aí a gente tem que analisar sempre sob o texto daquele momento. Hoje em dia são músicas que não são aceitáveis em hipótese alguma, porém naquele momento
eram coisas que, enfim, estavam tão enraizadas que os compositores transformavam aquilo em verso e melodia e cantavam e se fazia sucesso. A Joyce ela teve uma percepção interessante que ela falou, gente, se eu sou mulher, se eu sou compositor, pode até acontecer de eu assumir o lugar do personagem, mas se eu estou cantando assim em primeira pessoa, por que que eu não posso falar da mulher, né? Das questões femininas, o que que se passa, quais são as minhas percepções de emoção, quais são as minhas percepções em torno do mundo, em torno das relações. Então a Joyce ela coloca isso de uma forma muito natural, né? De uma forma muito simples. Simplesmente ela vira e fala assim, olha, tá tudo bem, eu vou escrever, dá não, deixa assim que tá bom, etc e tal, porque é uma coisa ali que ela via como se não tinha necessidade de dar volta em torno disso, né? Era natural da relação ali. Então, ponto final. E é muito interessante porque ela dá um passo adiante em relação ao que a Dolores e a Maísa, que é quem teve mais são as que tiveram mais visibilidade, elas faziam aquele samba-canção, as Flores vai até e umas coisas de uma linguagem coloquial, né? Aí eu peguei exemplo aqui do Fim de Caso, que é uma música que eu adoro, que ela fala assim, por exemplo, eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar um adeus em cada gesto, em cada olhar, mas nós não temos coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados, naquela base do só vou se você for, e por aí vai. Porque quando ela vai falando essas coisas, na verdade ela está ali naquela temática, canção dos amores, etc., mas ela deixa de lado aquele ranço, entendeu? Daquele sofrimento arrebatado, e ela já traz para um universo assim mais próximo, né, do dia a dia. Não, a Maísa, por outro lado, a Maísa ela tem sim muito aquela carga dos sambas canção sofridos, mas eu acho que o grande traço da Maísa, que faz assim a distinção, claro, é o olhar feminino e principalmente a contundência, e de ela não ter vergonha de assumir essas questões da ótica feminina em torno do sofrimento, a própria atitude. Tem uma música dela que a Bethânia canta de vez em quando nos shows, que é a Resposta, né? É até interessante, a Bethânia ela trouxe essa música de volta ao show dela num outro contexto. É linda essa música, né, Derli? Porque a Bethânia trouxe no contexto quando ela regravou É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano, aí todo mundo caiu de pau na Bethânia, dizendo que é absurdo, está se rebaixando. Aí a Bethânia no show incluiu essa para dar o recado dela, em seguida cantar a música do Zezé de Camargo. E a letra diz: ninguém pode calar dentro de mim essa chama que não vai passar. É mais forte que eu e não quero dela me afastar. Eu não posso explicar quando foi e nem quando ela veio. Só digo o que penso, só faço o que gosto e aquilo que creio. Se alguém não quiser entender e falar, pois que fale. Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe. E se alguém interessa saber, sou bem feliz assim. Muito mais do que quem já falou ou vai falar de mim. Isso daí é uma tapa com luva de pelica, assim, porque ela pega e faz aquela afirmação, tipo, olha, eu tenho essa atitude, eu tenho, assim, o meu pensamento, eu tenho as coisas em que eu acredito, então, ok, deixa eu existir, sabe? Eu acho que uma mulher dizer isso em 1956 é um ato, assim, de fantástica coragem. A Maísa, é interessante mencionar, eu separei aqui, infelizmente eu não tenho esse disco em específico, eu separei o seguinte para representar. Esse daqui é o Convite para Maísa número 2, tá? Esse é o primeiro disco dela que saiu em LP grandão, 12 polegadas. O Convite para Ouvir Maísa 1, que é o de 56, ele saiu no formato de LP de 10 polegadas. Para quem não sabe, 10 polegadas é um disco de tamanho médio, não é o compacto, não, é o de tamanho médio, que se traziam, em média, 8 faixas, né? 4 de cada lado. Esse disco foi o primeiro disco integralmente formado de composições feitas por uma mulher. Ele trazia 8 músicas, todas escritas pela Maísa, sendo uma delas chamada Adeus, quando ela tinha 12 anos de idade. Ou seja, ela já estava ali, já muito envolvida
música e pela paixão pela escrita, que ela sempre realmente se movimentou muito em torno disso. Não só a escrita de música, canção, mas também de escrever cartas, textos e afins. Aí eu volto na questão da visibilidade, porque você vê como as mulheres... dificuldade que é estrutural. A capa do primeiro disco da Maísa é um buquê de flores. Tinha um cartãozinho, né, assinado, convite para ouvir Maísa. A Maísa não pôde aparecer na capa do disco. Por quê? Maísa era com o Matarazzo, acho que era o André, se não me engano. André, quase certeza que era o André. Matarazzo, família importantíssima, industrial, aristocrática, paulistana, né? E ela era casada com ele, mas ali, naquela convivência, né? Enfim, pessoas frequentavam, músicos, ela já tinha amizade e tal, e ela gostava de cantar, e o PRGE, o Corte Real, viu que ela tinha muito talento e convidou a gravar o disco. E aí, um fuzuê danado ali no âmbito da família aristocrática paulistana, porque que história é essa? Ainda tinha um agravante, artista não tem boa fama, mulher, então, artista, nem se fala. Então, que história é essa da esposa de um aristocrata entrar para a carreira artística? Então, isso deu muita confusão. Eu sei que, no fim das contas, fizeram um acordo. Olha, você pode gravar, desde que grave apenas... Seria para gravar apenas esse disco, você não vai se apresentar em shows, no turnê, não vai se apresentar em rádio cantando as músicas desse disco, e, além disso, a capa do álbum não vai trazer a sua foto. A Maísa não tinha muito o que fazer naquele momento, então ela acabou, enfim, cedendo, o disco saiu sem a foto dela. Só que o imponderável acontece, porque aí o talento dela é maior do que tudo e ela começa a aparecer, aqui por aí vai. Ela seguiu a sua carreira de sucesso mesmo, enfrentando as dificuldades particulares e afins dela. E aí, no meio do caminho, a gente vê grandes compositoras que tiveram que derrubar esses muros da visibilidade por uma série de fatores. Por exemplo, se a gente pegar o caso da Roberta Miranda. Roberta, ela é uma excelente cantora, uma atuação muito ligada à música sertaneja. Só que a Roberta Miranda, na época dela, se agora está nesse momento aí do feminejo, né, que a gente tem a Marília Mendonça, compositora, e outras também, né, cantando e algumas compondo, acho que a Nayara Azevedo também compõe. Roberta Miranda, na época dela, anos 80, né, quando ela ganha visibilidade nacional, era a única no sertanejo. Só tinha ela, com visibilidade. E ela ainda teve que enfrentar a carreira. Quando ela levou as músicas dela para poder gravar, o autor da gravadora fez uma proposta e falou, olha, a gente até pode gravar as suas músicas, mas você passar para que as duplas sertanejas, os intérpretes, assinem as composições, porque se for no seu nome, provavelmente não vai gravar. Que história é essa, uma mulher no sertanejo, não sei o quê? Roberta Miranda teve uma reação assim muito gentil. Ela subiu, ela queria voar no pescoço do produtor, com razão. Poxa, ela tinha uma série de composições tão bonitas, Majestade, o Sabiá, e aí, mais uma vez, o tempo provou que tinha total razão, porque Majestade, o Sabiá virou uma música cantada até hoje pelo Brasil, ainda ganhou a chancela do Jair Rodrigues, né? Que, enfim, gravou lá com Chitãozinho e Chororó, e ele já era um cantor consagradíssimo e tornou a Roberta conhecida, né, em ambiente nacional. E, a partir daí, a Roberta também teve a chance de começar os discos e gravar as canções, né? Ou então, por exemplo, a gente também tem impossível não deixar de citar, dessa moça aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, deixa eu ver. Está aqui. Aí, tá aqui, achei. Essa moça aqui, essas duas aqui, pronto. Ó, vamos para o samba. Essa moça aqui, ó, Dona Ivone Lara, que, aliás, eu senti falta. Eu achei que você, a Dona é sempre muito lembrada, eu achei que eu mencionar alguma de vocês. Mas a Dona Ivone Lara, de 40, um mundo muito machista no samba, né? E
ela era parente de grandes baluartes do Império Serrano, né? Aliás, antes no Prazer da Serrinha, que era uma escola que deu origem ao Império Serrano, ela já estava lá, com o mestre Fuleiro e com o tio Hélio, né? Todos parentes dela. Só que ela já estava ali fazendo alguns sambas, já estava a quadra da escola de rodas ali e tudo mais, mas só que ela não conseguia ter idade porque... E detalhe, ela já tocava cavaquinho, porque ela tinha um tio que ele era chorão, né? Ele tocava choro, tocava ela nas rodas em casa, no quintal, para poder tocar. E aí vem uma série de histórias que a dona Ivone Lara, ao longo da vida, ao longo das entrevistas que ela dava, ela sempre meio que saía pela tangente quando vinham perguntar para ela, mas vem cá, a mulher no samba, etc. Ela não gostava muito de entrar nessas... Talvez por um sentimento, talvez por um certo cansaço, né, de voltar nesses assuntos. Mas só que quem defendia vários sambas que ela fazia eram os primos dela, tá entendendo? Disse que não eles impusessem isso, esses primos, exatamente, mas porque o meio da escola de samba não aceitaria uma mulher, né? Ela só foi conseguir romper isso. E o curioso é o seguinte, ela não poderia, no caso, assinar os sambas, ela era mais melosa, né? O lance dela era melosa, enfim. Ela não costumava assinar os sambas, mas, por outro lado, se estivesse ali na roda, ela era até bem recebida. O que não se aceitava é que ela tomasse a frente na questão da autoria, da criação, porque como se a mulher não tivesse esse lugar. Aí ela conta também a história que ela tinha uma tia muito rígida, que também ficava proibindo ela de frequentar as rodas de samba, e que era muito carola, etc. Enfim. A dona Ivone só foi começar a ter, digamos assim, essa visibilidade, primeiro quando põe um samba enredo em 1965 no Império Serrano. Ela se torna a primeira compositora a compor um samba enredo numa escola de grupo especial, tá? Que nem era esse nome na época, era grupo 1 mesmo, mas o grupo principal. Antes já era compositora na Unidos da Ponte, que era uma escola na época de segundo grupo e tal, que essa moça ela era compositora, presidente, diretora de harmonia, era um faz-tudo na escola, e ela compôs samba lá. Mas a dona Ivone, em 65, ela faz os 5 bailes da história do Rio, junto com o Oliveira e o Bacalhau. E a história que ela fez, ela foi convidada a salvar o que o Silas e o Bacalhau tinham tomado um porre homérico e não estavam conseguindo concluir. Ela foi chamar, não, já termina esse samba, pelo amor de Deus, e ela fez o restante costurou a melodia do samba e tal, e ficou aquela obra-prima que até hoje é um dos sambas mais lembrados e que traz a grande marca dela, que é os famosos laraiás, né? E dentro de um laraiá de uma música dela nascia outra música. Na Sonhar e Cantar, o hábito dela vocalizar, né, improvisar vocais antes de interpretar uma música, ela estava se apresentando no Museu de Arte Moderna e ela ia cantar o Acreditar. E antes de começar o Acreditar, ela puxou um vocalize e improvisou. O parceiro dela, Delcio Carvalho, estava ali presente nos bastidores e ouviu aquele vocalize. Ele virou para a dona Ivone e falou assim, Ivone, essa introdução que veio para acreditar. Não, eu improvisei aqui. Então você não vai cantar nunca mais. Vou botar uma letra nessa melodia que você improvisou. E aí Nasci para Sonhar e Cantar, que é uma das músicas mais belas, letra e música, né? A letra do Delcio, música da dona Ivone. Então, a dona Ivone ela teve que romper essas barreiras de visibilidade. Nos anos 70, ela foi mais além, quando ela aí começou a gravar discos e, enfim, descobriu-se ainda mais, valorizou mais o talento dela. Nós estamos cantando... Diga, Marcelo, à vontade. Nós estamos cantando dela, Thier. Thier, que foi a primeiríssima, né, registrada, sem contar, acho que deve ter composto ali no quintal, né, Thier, que é referência do pássaro dela, que ela fez com 12 anos de idade. E a dona Ivone ela tem uma coisa legal, que até a nossa querida Joyce comentou nos nossos segunda, e nunca se parou para fazer uma pesquisa, né, em torno disso. Eu falei aqui antes da Chiquinha Gonzaga. E as escravas,
entoavam, né, aqueles cânticos, podem ser os cânticos religiosos, ou até mesmo os cânticos de ninar, né? A coisa que vem ali da África. Vamos botar aí um percentual aqui, eu vou chutar 90% da música, falar só música brasileira, não, vamos dizer, da música mundial, vem de raízes da África. Até o rock and roll tem raízes na África. Não que na África pegasse uma guitarra, não é isso, mas a coisa rítmica mesmo, a coisa da estrutura rítmica. O reggae tem relações com a África, a música latina tem relações com a África. Então, você vê, a própria Chiquinha Gonzaga, ela era neta de uma escrava alforriada, né? E na infância, ela era filha de um militar com a filha com a mãe dela era escrava alforriada. Na infância, ela frequentava rodas de lundu e frequentava rodas de umbigada, né? Ritmos afro, né? Que tem essa ligação. Então, aquilo despertou essa musicalidade dela, que a tornou uma gêmea, porque aí ela colocou aquilo em valsas, machiches, polcas, que mais? Choro, né? Então, toda essa influência que vem da África, da coisa da a África já tem a coisa da mãe e aí vai para as mulheres, etc. Então, eu acho que tudo é uma ligação aí que é histórica, espiritual e tudo mais que vocês podem inserir em torno disso, né? E é muito forte essa questão da visibilidade, porque, por exemplo, a própria Rita Lee, quando ela foi os Mutantes, poder enfrentar uma carreira solo, não foi fácil também. A Rita Lee tinha as questões dela que aí, da forma como ela foi expulsa dos Mutantes, ela se viu numa situação que, por exemplo, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida, o que eu quero fazer em relação à música? Então ela apanhou muito ainda em torno disso para poder achar uma identidade. Ela ficou numa busca de identidade em torno de 2 anos. Ela se juntou com a Lucia Turnbull, que é outra figura assim, fundamental, né? A Lucia Turnbull é muito lembrada a primeira entre aspas, tá, gente? Teve visibilidade como primeira guitarrista, né, brasileira, uma mulher que empunhou uma guitarra e tocou, né? Que ela era dentro da banda da Rita Lee, ela fazia os solos de guitarra, etc. e tal. E ali, quando a Rita Lee escreve Uma Mãe Natureza, né, não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando, estão no colo da Mãe Natureza e tal, ela fala que aquilo ali é um retrato dela mesmo, né? Ela estava exatamente em busca da identidade e ela estava querendo encontrar. Ovelha Negra, quando ela vai fazer no ano seguinte, é um desabafo em torno disso. E aí, esse álbum aqui, que é o Fruto Proibido, da Rita Lee, que todas as músicas são dela, é aqui que você começa a perceber essa coisa da Rita Lee, de pegar também e sair falando. Ela tem um método de composição muito particular, que ela diz que é baixar o santo. Ela senta ali, espera baixar o santo vem, ela escreve, muitas vezes sobre um aspecto pessoal, muitas vezes sobre o aspecto assim, do olhar crítico e debochado em torno das coisas. Mas eu vejo que, por exemplo, quando a Rita Lee ela coloca essa foto aqui, mostrando as pernas, fumando seu cigarro, num quarto desarrumado, etc., ela está se permitindo abrir o mundo dela assim, e colocar à vista de todos, né? Como se, por exemplo, olha, esse é meu mundo está aqui sendo apresentado nas minhas músicas. Então, quem quiser me acompanhar, que acompanhe Ovelha Negra, né? Baby, Não Adianta Chorar, e por aí vai. E é muito legal porque ela vai dar um passo mais além quando vai chegando no final dos anos 70, junto uma série de fatores. Por que se fala muito da questão de 1979, que 79 foi aquele ano que teve o grande boom feminino na música brasileira? Aí você perguntaria, isso é o quê? É conjunção astral? Isso foi uma grande coincidência? Foi a abertura política, né? A ditadura caminhando para o seu ocaso? Eu acho que foi tudo junto. Foi tudo ao mesmo tempo agora. Calhou que aquele ano canalizou e potencializou todas essas explosões. Porque eu acho que
era um grande processo que já vinha acontecendo, principalmente ali da segunda década de 70 para frente. Claro que a gente aí também vai ter as coisas dos costumes, aí você vai ter a pílula, né? E aí cada vez mais a coisa do sexo, o sexo mais etc. E as mulheres cada vez mais assumindo essa coisa de tipo, nós também podemos ter prazer, nós também podemos expressar esse prazer. Então é nessa época, e detalhe, nós podemos expressar esse prazer dependente de quem esteja compartilhando esse prazer com a gente. Pode ser um prazer solitário, pode ser um prazer com um homem, pode ser um prazer com uma mulher. Então não é à toa que em 1979, Rita Lee deixa aquela coisa mais do rockão mesmo, e vai para a linha pop, muito influenciada pelo Roberto de Carvalho. Aí em 79 chega a Marina, 79 chega a Fátima Guedes, 79 a Joyce, que já tinha carreira, toda a Joyce, que aí vai dar o Feminina no ano seguinte. 79 chega a Ângela Rorô, 79 chega Joana, 79 ali no ambiente ainda dos festivais universitários tem a Sandra de Sá, que vai explodir no ano seguinte. 79 Lula e Luna, que já estavam de anos antes, gravam o seu primeiro disco, ainda por lançamento de música independente. Então, tudo aconteceu naquele ano de 79, muito motivado por esse cenário. 70 é um ano, assim como teve a moda de 1973 na música brasileira, que todo mundo olhou com muito carinho para esse ano, 79 é um ano que as pessoas também têm passado a olhar com muito carinho, porque foi um ano muito forte e muito em razão dessa atuação. Vocês vejam que 19, por exemplo, a Fátima Guedes ela grava o primeiro disco que o nosso maestro mostrou. Tá com ele na mão, ô Marcelo? Mostra de novo, por favor, que eu tô com ele aqui, mas... Isso. Vocês vejam essa capa aí, olha só. Essa capa do Melo Menezes é interessante porque é um retrato da Fátima, tem um diabinho e tem um anjinho falando no ouvido dela, né? Então, essa vocês conseguem ver direitinho? Então é interessante porque essa dicotomia ela rompe, ela não é precursora. Atrás é o retrato dela, né, em carne e osso, que é da onde se inspirou a ilustração da capa do Melo Menezes. Aí nessa capa ela estava com 19, se não me engano, por aí mais ou menos, 19 anos de idade. E aí vocês vejam que ela coloca aí o anjo e o demônio falando no ouvido. Ou seja, a mulher não é só angelical, a mulher não é só demoníaca, a mulher é de tudo um ser humano, acima de tudo, ela é feita de emoções, de estados de espírito, de ambientações. Então ela pega e faz uma música como a que ela venceu no festival no colégio, que ela tinha 15, 16 anos, que é o Passional, que aí ela fala, por exemplo, já vai embora, não diga adeus toda hora, diga só um que tente cortar esse meu ar de sua senhora, insuportavelmente um ar que te explora. Não morra de pena de mim, o que eu sinto é coisa que passa e não mora. Seja pela vida, para mim é questão de tempo ou bebida, pode ser de tempo ou seja de temporal, daquele que arrasa e que faz mal. Agora vocês vejam, a menina com 16, 17 anos, ganha o festival no colégio cantando essa música. E aí ele, quando conhece ela, que aí vai incluir o Meninas da Cidade no show, ela vira e fala assim, para você fazer esse tipo de música com essa idade, com essa vivência, só um encosto em cima de você. Mas, na verdade, porque ela já trazia muito isso no mundo literário, que ela tinha uma leitura muito voraz, né? Principalmente de romance. Então, ela, em torno desse mundo que ela viveu nos romances, ela também criava um mundo muito particular dela, né? E nessa mesma época, a gente tem, por exemplo, o Momentos da Joana com a Sarah Benchimol, que era companheira dela na época, inclusive, fez muito sucesso e ganhou o nome pejorativo, mas ganhou o nome de Melô da Pulga, né? Por causa do Vou Te Caçar na Cama, aquele versial, aí ficava um deboche por causa disso. Mas essa música é muito interessante porque é uma confissão sincera do prazer feminino. É lindo isso. Então, por exemplo, ela diz,
Vou te caçar na cama sem segredos e sede do desejo, deixar o teu cabelo em desalinho e me afogar de vez em teu carinho. Quero ficar assim por toda a noite, a copiar teus traços lentamente, deixar pousar meu beijo no teu corpo, deixar que o amor se faça mansamente. Vocês viram que é uma mulher cantando? Em nenhum momento ela diz que necessariamente está cantando para um homem. Ela pode estar cantando para um homem, pode estar cantando para um homem, sabe? Ela simplesmente ela está vivendo o prazer dela, né? Então a mulher ela conseguir essa abertura, né? Aproveitando a carona, né? do tema do contexto político da época, ela ter essa abertura de poder falar isso e a censura burra já não estava ali, já tão no pé, às vezes coisa ou outra, mas enfim, cantar e conseguia ter essa entrada junto ao público. Agora, por outro lado, vocês vejam, volta a questão da visibilidade. A mulher estava conseguindo falar de sexo, mas quando a mulher fala do prazer, né? Mas quando a mulher falava, por exemplo, de violência, aí não tinha abertura. Nossa querida Leci Brandão, fantástica. Leci Brandão sofreu censura interna na gravadora. Eu escolhi esse disco aqui não porque a história é o seguinte. Leci estava já consagrada. Ela foi a primeira mulher. A Dona Ivone entrou em ala de compositor dos compositores do Império Serrano. Na Mangueira, a Leci foi a primeira. Ela entrou em 1972. Mas enquanto muitos compositores naquela época já estavam entrando só à base de convite, Leci precisou passar por uma avaliação. Cada ala dos compositores da escola tinha um regulamento, então você tinha que apresentar tanto os ensaios da quadra, samba de terreiro, né, aquelas coisas, e enfim, tentaram dificultar muito a entrada da Leci na ala, mas ela entrou, ela conseguiu entrar, apadrinhada inclusive pelo Cartola. Em 75 ela grava o seu primeiro LP, e de 75 até ela lança o primeiro LP na Marcos Pereira. Em 76 ela vai para a Polydor. Ela fica até 81 na Polydor. Os discos dela, o repertório, quando ela vai escrever letras, são muito da realidade da mulher, da realidade indiana, e não daquela realidade idealizada, não. Ela toca nos pontos cruz. E toca não só em relação à mulher, como ela traz, por exemplo, questões assim mais avançadas, como, por exemplo, dos gays que vivem solitários e que às vezes se prendem em torno de personagens e são obrigados a viver escondidos em torno disso, que eles querem se revelar, mas só que por preconceitos e afins eles insistem, eles são obrigados a ser, né, dentro de um casulo. A música Umbro Amigo, por exemplo. E aí o que acontece? Quando apresentar o repertório para ela gravar o disco dela de 81, na Polydor, ela traz 3 músicas. Zé virou sucesso. O Deixa, Deixa, que é uma música que fala de violência doméstica. E a música que eu acho sensacional já começa no nome e a letra é maravilhosa, que é Assumindo. E a música fala exatamente de um casal que a sociedade está meio trava, meio isso, enfim, exatamente os cadeados que a sociedade impõe na relação homoafetiva. Conclusão. Leci foi censurada internamente na gravadora. Ela não pôde... A gravadora falou, você não vai lançar essas músicas porque, desculpa, não são comerciais. Conclusão, não vou lançar, então tá, tchau. Pediu demissão da gravadora, mas em compensação ela ficou 5 anos sem gravar. Fazia shows normalmente, mas gravar, para chegar ao público, ela não gravava. Ela só conseguiu voltar a gravar 5 anos depois, que foi com esse disco, que, além dessas 3 músicas que eu falei, aí traz sucesso. Isso é Fundo de Quintal, que é dela também, e traz outras coisas, e enfim, um disco que é muito representativo na carreira dela. Então, a Leci, para poder exercer esse seu lugar como compositora, e principalmente uma compositora cidadã, como ela teve também que derrubar essas barreiras. E eu vejo assim que muitas vezes, não sei se quem assistiu alguma das lives do Som da Agulha, eu conversei com a Cris Fuscaldo, que é uma jornalista, e que nas horas vagas também é cantora e compositora.
ela é jornalista, e ela fez um trabalho de conclusão de mestrado, em torno das cantautoras. Ela até estava querendo publicar esse livro, né, esse trabalho como um livro mesmo, né? Ela está batalhando para isso. Deixa eu só ligar aqui meu laptop na tomada para não cair. Peraí, eu vi aqui vermelho. Para não pagar o mico e sumir. Peraí. Opa, pronto. E aí o que acontece? Esse trabalho em torno das cantautoras, ela pegou 7 cantautoras para poder analisar como essa questão da evolução, né, delas na música. Joyce foi uma das entrevistadas, ela pegou uma de cada gênero musical. Joyce, Margareth Menezes. Margareth Menezes está há mais de 30 anos estada e ela só conseguiu lançar um disco inteiramente de composições autorais recentemente. Então, terem essa questão. Joyce Margareth Menezes, Martinha, grande compositora da Jovem Guarda. Roberto Carlos ajudou ela a dar o pontapé inicial na carreira, e a Martinha ela enfrentava uma questão que era o seguinte: Martinha e os caras se aproximavam dela para casar e tal, enfim, começava relacionamento, casavam. Logo que casavam, eles queriam impor um silêncio, ela teria que abandonar a carreira. Então, e ela não teve dúvidas, ela despachou os maridos com a carreira dela, e até hoje ela está por aí compondo suas músicas que são belíssimas, muito na área da música romântica, né? Então, tem Joyce, Margareth, Martinha, Sandra de Sá, quem mais? Anastácia. Anastácia, se vocês não sabem, as músicas mais famosas do Dominguinhos, Eu Só Quero um Xodó, Com Separação, Tenho... É tudo letra da Anastácia, música do Dominguinhos, letra da Anastácia. E o Dominguinhos, quando se separou dela, ele não falava da Anastácia, ele não dava o crédito a ela, que foi uma figura muito... E ela já teve que enfrentar um pouco desse apagamento quando ela era casada com o marido anterior ao Dominguinhos, que era o Venâncio. Venâncio, que é produtor e compositor. Venâncio compôs aquela música, O Último Pau de Arara, né? Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Pois é, Venâncio não conhecimento a ela de que ela já estava de sucesso lá no Nordeste. Ela estava aqui lá em São Paulo, ela já estava conhecida. Foi o Luiz Gonzaga que avisou a ela: pô, eu te conheço, eu já conheço tuas músicas, estão fazendo sucesso lá no Nordeste e tal. Foi aí que ela largou, que ela viu. E o Venâncio, no primeiro momento, quando ele viu que ela escrevia canções, ele amassou a letra e jogou fora e falou: para que você vai gravar essa porcaria que não sei o quê? Ela pegou a letra do lixo, copiou e deu a Noite Ilustrada, que era famosíssimo da época. Ele gravou a música e aí que ela começou a atuar, a ser gravada, né, por vários intérpretes. Então, muitas vezes, a questão da mulher passa por essas barreiras que, por exemplo, tem a barreira de dentro de casa. Hoje, a questão a música, né, do jeito que ela é produzida, eu acho que, se por um lado diminuiu assim as barreiras de você colocar um trabalho, né, por outro lado, cara, claro, tem as barreiras do mercado propriamente dito, porque o mercado massificado, infelizmente, não está abrindo para um nicho mais amplo. Fica só nos ritmos que são, né, sertanejo, universitário, funk, pisadinha e etc. e tal. Então, assim, infelizmente, você não consegue, né, obter um retorno financeiro, é muito complicado, mas pelo menos você conseguir apresentar o trabalho, isso daí, com todas as dificuldades, mas hoje tem sido muito. Mas eu acho que é tudo. A questão da mulher é o seguinte: eu acho que cada vez mais precisam entender essa questão do lugar de fala delas, para elas, tipo, olha, a gente tem uma obra consistente, nós temos uma visão de mundo que é muito particular e uma visão de mundo que é muito própria e que tem que ser mostrada e que tem que ser principalmente interpretada cada vez mais pelos cantores, principalmente pelas vozes femininas, mas, claro, por que não? As vozes masculinas também, para trazer em torno disso, porque eu acho que já se passou muito tempo dessa visibilidade assim restrita. Eu acho que
nesse momento que a gente vive de tentar enfrentar uma série de apagamentos e uma série de ataques à democracia e afins, eu acho que o que se puder fazer para se poder, digamos assim, não digo derrubar de uma forma, pelo menos esses caminhos para que essa estrutura se torne mais plural e reafirmando, né, a questão da democracia é muito importante. E eu acho que as mulheres elas têm assumido esse papel, têm compositor e além de, claro, de olhar para os temas femininos, têm olhado também para os temas políticos propriamente ditos, sabe? Então eu acho que a mulher simplesmente ela é muito interessante, porque a mulher ela tem uma visão muito própria, muito particular, e que a gente consegue identificar o estilo da escrita e a composição da melodia feminina, né? A própria Joyce ela fala muito de quando ela vai compor com, por exemplo, com um homem, ela cita o Paulo César Pinheiro, mesmo quando um homem vai abordar uma questão da mulher, mas você vê que é a visão de um homem diferente, tá entendendo? A visão da mulher não, a visão da mulher como ela vive aquelas emoções, aquelas experiências e ambientações, ela vai conseguir colocar isso, sabe, de uma forma muito próxima. E aí eu fecho essa sala, poderia citar tanta e tal, mas enfim, a gente não ia terminar de falar. Eu cito essa mulher, que é uma música da Ana Terra, e aí a história que eu ia comentar, que a Ana Terra revelou lá na live, que quando ela fez a música, ela fez caso pensado em relação à parte espiritual, mas que cada uma das estrofes identifica uma orixá feminina. Eu não lembro agora qual é qual, mas uma estrofe seria Nanã, outra estrofe seria Ijá e outra estrofe seria Oxum, salvo engano. Se Peititim e Ansan e eu não falei, peço desculpa, perdão aos orixás, mas eu lembro bem que ela citou que cada uma era uma representação de uma orixá feminina. E é exatamente essa questão de, por exemplo, da mulher que é múltipla, da mulher que é plural, da mulher que não é somente aquela que faz as tarefas domésticas ou que busca o seu prazer, o prazer das formas. A questão é, a mulher ela é múltipla, a mulher ela tem suas questões, no momento ela está feliz e ela se sente bem no conforto do companheiro ou da companheira, e aí naquele outro momento, opa, tem o momento da agonia, tem o momento da tensão, mas no fim das contas, a mulher ela é feita de tanta sombra e tanta luz, e acha tudo natural, acaba voltando para aquilo que a Joyce fala. É natural a mulher de si falar a pessoa, e é natural que a mulher possa falar através da música dos variados temas que estão aí pela sociedade movimentando. A mulher tem participação sim, e tem que se colocar e tem que marcar presença de uma forma muito ativa, muito incisiva e muito constante. Então, eu acho que isso é a importância e cada vez mais trabalho como esse que vocês fazem, que é a vocalizar, a potencializar essa obra que as compositoras oferecem, são fundamentais. Então, eu acho que a gente tem que dar realmente um viva às compositoras brasileiras que realmente trouxeram outras perspectivas para a nossa música e cada vez mais olhar para si, né? Olhar para si através delas. Então, é isso que eu teria a dizer para vocês, um pouquinho, uma conversa aqui, mas eu me coloco à disposição para responder, trocar ideias aí com vocês. Muito obrigado. Muito bom te ouvir falar, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Eu quero te mostrar, então, a nossa lista do repertório, que ainda pode mudar, né? Na arte sempre tem essa perspectiva. Tá vendo a lista aí? Então, temos Sueli Costa. Nós acabamos, depois de escutar muitas músicas, de todas elas a gente escutou uma gama de músicas que cada pequeno grupo trouxe.
pré-selecionou, e aí escolhemos Jura Secreta, poderiam ser tantas outras, né? Da Fátima Guedes, Bicho Medo, que é muito divertida e compõe o repertório muito bem, né? Da baiana Rosa Passos, a Dunas, da Marina, Acho que Dá. Também tem uma coisa, Rodrigo, no repertório a gente foi compondo também essa colcha de retalhos. Então, fomos vendo que algumas músicas ocupavam uma personalidade no repertório, né? E também, por um momento do grupo, por um momento das mulheres, também se falou muito de não cair no chororô, na lamentação, né? Então, assim, de músicas que eram mais positivas, mais para cima, um pouco, assim, né? Naturalmente se chegou aí. Então, todas elas aí, Acho que Dá, Compasso, a própria Velha Maluca da Joyce, são músicas, né? São músicas com uma visão positiva, assim. Da nossa contemporânea aqui, Mônica Tomasi, Flutuando no Espaço. Agora Só Falta Você, da Rita Lee. Da nossa conterrânea, que eu falei contemporânea, né? Da nossa conterrânea Jéssica Berdê, música Singular. A Gisele também é daqui, que está radicada em São Paulo. Da Dolores, A Estrada do Sol, com o Tom. A Glorinha Gadelha, com o Sivuca, Feira de Mangaio. Eu conheço muito pouco da obra da Glorinha, mas essa música em especial é quase um hino feminino, né? Assim, em termos da força da Glorinha aí. Da Alice Ruiz com Alzira Espíndola, Ladainha. Da Adriana Calcanhoto, Metade. E planejamos fazer uma homenagem à velha guarda, começando com a Chiquinha Gonzaga com Lua Branca, mas aí homenageando a Ivone Lara, Clementina, Lia de Itamaracá, Selma do Coco, e uma compositora aqui da cidade de Pelotas chamada Dona Conceição, a Dona Conceição dos 1000 sambas, porque ela tem samba que não acaba mais e é mãe de mais de 100 crianças entre adotivos e de sangue, então uma pessoa que precisa ser também louvada. Estamos por enquanto aí, como eu falei, sinto falta da Lula e da Lucina, da Marlu e da Cátia de França e de toda uma geração de compositoras novas também, né? Sim. Não, o repertório está fora de série. Eu gostei muito que a Verônica ela já tinha falado, já vocês estavam querendo e estão fazendo isso, eu vejo pelo repertório, de lançar um olhar principalmente para as compositoras daí. Eu acho interessante vocês incluírem, né, como vocês já estão fazendo em meio a essas compositoras consagradas, e legal que vocês da Glorinha Gadelha aqui, é de série mesmo, ela tem músicas belíssimas, ela gravou disco também, e trazendo Lia de Itamaracá, Selma do Coco, etc., vocês trazerem essas composições do Sul exatamente para poder lançar. Eu bato muito nessa tecla da visibilidade, né? Porque às vezes o espaço já está muito, muito fechado, né? Na coisa da visibilidade popular. Então, vocês conseguirem incluir cada vez para compositoras que já têm um conhecimento de um trabalho que é muito, muito bacana, genuíno, e que, de repente, estão aí no meio dessas outras já consagradas, então é como se fosse de forma uma bênção para todas elas, né? Como se fosse um aval para todas elas. Então eu acho muito válido, eu acho legal. Eu vou procurar ouvir todas elas, a Mônica, a Jéssica, a Gisele, a Dona Conceição, a Verônica, ela já tinha comentado também, eu achei interessante a história. E foi legal, o Marcelo, você falar, eu tenho só como disco aqui, porque eu falei que o da Maísa foi o primeiro disco que trouxe um repertório integral de uma composição, no caso dela mesmo, né, da Maísa. Mas esse disco aqui, da Norma Bengel,
é importantíssimo, é o Norma Canta Mulheres, de 77. Esse disco aqui foi o primeiro disco que se lançou todo com um repertório de compositoras brasileiras, variadas. Então, as 12 músicas, a produção foi do Guilherme Araújo e os arranjos são divididos entre Rúnia de Valença e Célia Vaz. E aí, o que é legal é que ela recebeu composições inéditas, algumas ela resgatou. Então, só para vocês terem uma ideia do repertório, que eu vou ler aqui. Outra Você Não Me Faz, da Dona Ivone Lara. Inteira, da Lula e Lucinha, que é um barato. Em Nome do Amor, que é da Norma e da Glória Gadelha. Aqui ela faz até meio que um manifesto, né? Ela faz um retivo dizendo, né, da mulher, enfim, dos sentimentos da mulher em torno da importância do amor. É muito bonito. Tem Aprender a Nadar, da Marlu e Miranda. A Noite do Meu Bem, da Dolores. O Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga. E é legal porque aqui ela faz um arranjo discoteque. Então eu adoro essa gravação, é muito boa. Tem o Coisas da Vida, que é um bolero da Rosinha de Valença. Pra Quê, que é da Glória Gadelha, um forró. Movimento da Vida, da Sueli Corte, que tinha sido gravado lá no álbum da Rosinha, instrumental. Aqui ganhou letra, da Sueli. Tem o Futuro Me Absolve, da Rita Lee, só da Rita. Tem o Boa Pergunta, da Joyce. E tem a Resposta, da Maísa. Então esse disco aqui ele é muito inovador, porque realmente foi essa... Ela fala aqui na contracapa que ela já tinha esse desejo antigo de fazer um projeto em torno do repertório feminino. Então ela foi essa precursora, né? É muito bacana esse álbum, tem no YouTube, nas plataformas tem no YouTube, aí vale a pena vocês escutarem. Eu vi que tu botasse... Qual é o ano? Ah, desculpa. Nada, 1977. Obrigada. Eu vi que tu botasse nos programas do Som do Vinil, várias vezes tu botasse faixa desse disco, e me chamou a atenção, porque eu nem sabia que a Norma Benguel cantava, né? E tu até comentaste ali que era todo com o repertório feminino, né? Cantava, Rodrigo, eu só queria também comentar assim, que essa invisibilidade que tu falas das compositoras, né? Na verdade, nos afeta também como ouvintes. Tu vê assim pelos depoimentos que a gente trouxe aqui, né? Quantas compositoras nós não conhecíamos? Quer dizer, a gente descobriu também um mundo em nós, mulheres. Quer dizer, muitas vezes a gente se identificava, não que não tenha, né? Porque um Chico, um Caetano e um Gil a gente ama, mas quantas vezes, né, a gente deixava de conhecer, de saber, de ouvir uma composição feita por uma mulher, né? E bem Perfeito. Isso aí. É perfeito, não, é isso mesmo. E você veja a música, né? Precisa a música começar a abrir para esses espaços. Uma coisa alimenta a outra, né? Eu acho que a questão do contexto, né, da sociedade alimenta a música e vice-versa. Mas eu acho que assim, as mulheres elas começam, a música vai ajudar muito a terem esse tipo de ação, a caminhar muito para esse aspecto de ok, eu tenho essas questões, eu tenho essa possibilidade de sentir prazer, como, por exemplo, final dos anos 70. Posso viver livremente o amor com quem eu quiser, tá entendendo? E tá tudo bem, sabe? E vai muito em cima do que tá ali sendo cantado nas músicas. Tem muito ali também aquele movimento, no final dos anos 70, que os homens também aderiram. Você vê que tinha muita música. Nem vou falar tanto do Chico, não, mas eu gosto muito de citar as músicas do Ivan e do Vitor Martins, letras do Vitor Martins, as letras do Gonzaguinha, né? Que aí o Gonzaguinha questiona muito isso naquela música Ser, Fazer e Acontecer, que ele inspirado no episódio, que não queriam registrar a filha dele com a Amora Pera, porque seria uma filha fora do casamento. De fato, era uma filha fora do casamento, né? Ele teve uma relação com a Sandra Pera, e engravidou e nasceu a Amora. Só que ok. Então por que não pode registrar? Porque eles não têm uma relação? Então pode ter uma relação livre? Que uma mulher pode nunca nada, isso eu já sei. É o grito da dona moral no ouvido da gente. Ele começa a discorrer sobre isso e do absurdo. E é legal porque na letra ele canta mulher, porque é
a situação que ele viveu, que inspirou a música. Mas na letra ele faz questão de colocar no encarte mulher, aí entre aspas, pessoa. Porque se o intérprete quiser cantar ali, também cabe. Porque tem a questão da dona Moeda da gente em relação à mulher, mas tem também a questão da pessoa simplesmente existir, da pessoa simplesmente agir, de ter a liberdade de viver o amor que ela quer viver. Tá entendendo? Então a dona moral aí também no meio do caminho só arruma complicação, a verdade é essa. Mas os homens eles foram também por esse caminho. Mas sem dúvida as mulheres elas foram ajudar a apontar muito. Muito por causa. Aí só mostrar, ó. Eu vou botar o dedo na frente da ex-secretária de Cultura porque ela não merece crédito. Mas as outras estão aqui, ó, na trilha do Malu Mulher, que virou aquele especial Mulenta, né? É muito forte essa imagem no final delas vindo juntas cantando. Nós somos as cantoras do rádio. Mas só que o importante do especial não está na música das cantoras do rádio, está antes. Porque aí a artista, a cantora, que em princípio seria uma... se colocando ali e falando falando delas, falando, enfim, das questões do que é ser artista, o que é ser mulher, o que é enfrentar uma série de situações de dificuldades, né? Enfim. Então esse disco aqui, esse programa e tudo mais foi muito importante. E até hoje ele é lembrado como referência. Agora, tem um questionamento, por exemplo, a gente tem aqui a Zezé Mota, que é negra. Maravilha. Mas cadê artistas que tinham muita força, sabe? Não tem uma representante sequer do samba, né? Não tem ou a Alcione, ou a Beth, ou a Clara Nunes, né? Que estavam muito em evidência na época. Então, assim, claro que é um olhar muito... tá fechado ali naquela coisa da MPB do pop, tem a importância, mas tem essa ressalva, né? Porque essas cantoras que eu falei, Alcione, Beth, Clara, não são compositoras, são intérpretes, mas que também tiveram muita importância ali nesse momento da afirmação da mulher. Mas é isso. Eu concordo com você, Verônica. Realmente é essa questão. A visibilidade acaba também ocultando dos ouvintes, sem dúvida. Muito bom. Muito bom. Passa a impressão de que tu teria tanto mais pra gente, que foi tão pouco tempo, porque tá tão gostoso isso, que dava para fazer acho que uma semana, vários encontros desses, porque já vi conteúdo pra gente ia ter. Maravilhoso, Rodrigo. Maravilhoso, obrigada. Eu agradeço, Ana, agradeço, Carol, e a todas. Como eu falei no início, é um assunto que eu, claro, gosto de falar, mas eu acho e aceito o convite de bom grado, e várias vezes vocês me convidarem, eu voltarei com o maior prazer, mas que, por exemplo, eu acho muito bacana que eu acho mais legal, em razão do lugar de fala, quando uma mulher assume esse papel de trazer as composições. Não com um homem não falar desse tema, pode, claro, e tem homens que falam muitíssimo bem. Meu amigo Rodrigo Faur é um excelente historiador, né? Deixa eu pegar o livro aqui, eu tenho que mostrar esse livro. Espera rapidinho, 15 segundos. Eu ia perguntar ao autor, eu não conseguia anotar. Tá aqui. Aqui, ó. História sexual. História sexual da MPB, ó. Aqui, ó. Rodrigo Faur. É grande. Rodrigo Faur, F-A-O-U-R. Esse livro tem quase 600 páginas. Não se assustem com o tamanho, porque ele é muito bem escrito, você lê bem, ele traz todo... Eu vou falar as palavras dele, tá? Esse livro não é um livro sobre quem comeu quem, tá? Pelo contrário, nada disso. Vocês não vão encontrar fofoca aqui. O livro História Sexual da MPB é sobre a evolução do sexo na música brasileira e das questões de comportamento. Ele teve, além da pesquisa musical, ele também teve apoio de figuras, Regina Navarro Lynch, uma pessoa que ajudou muito ele aqui nesse livro. E aí ele fala Rodrigo, de tudo, da evolução. De que ano é esse livro?
2007, talvez? Deixa eu ver, 2000... Rodrigo, eu queria saber a tua opinião, assim, agora falando em sexo, em gênero. 2011, quarta edição. Tá. Diga aí. Essas Diga aí. novas cantoras trans ou LGBTQIA+, a Lineker, eu acho muito boa. A Pablo está bem melhor do que ela começou, tem aprimorado, assim. Então, qual é a tua opinião da inserção desse pessoal? Depende do que você fala. Se você for falar em relação à inserção de representatividade, favorável pra caramba. Tem que ter, sim, porque elas têm um tipo de obra, né? Um tipo de música, e elas são talentosas para isso. E eu acho que elas vão muito num caminho assim que são uma música voltada mais para nicho, na verdade, né? O que é legítimo também. Por exemplo, aí já saindo dessa questão... A Lineker me parece mais abrangente, assim, não é mais tão nicho. Não sei se é uma impressão minha. Eu acho que sim, um pouco mais. Eu acho que é um pouco mais abrangente, mas, por exemplo, aí trazendo para o universo muito no Johnny Hooker. O Johnny Hooker, ele faz, sim, uma música que é muito voltada para nicho, e ele assume isso, tanto que aí ele entra num conflito em Mato Grosso, né? Que aí ele fala, mas o Ney Matogrosso não levanta a bandeira, que não sei o quê. Mas, gente, o Ney Matogrosso, ele mesmo ele fala isso, ele já é a bandeira. Exatamente. Ele já, sabe, tudo que ele canta, a postura de palco, ele já faz toda essa construção a história dele. Da diversidade. Exato. Então, assim, é a coisa da forma de ação. Eu acho que, assim, é legítimo. A Lineker é uma cantora talentosíssima, tá entendendo? Embora eu acho que, por exemplo, no disco, quando eu vi as primeiras apresentações dela antes de gravar, eu achei ela mais interessante. Depois, quando ela gravou o primeiro disco, eu não gostei do tanto. Eu achei que meio que tá muito, enfim, não correspondeu ao que eu tinha visto. Mas aqui essa questão da representatividade é preciso abrir espaço, sim, e elas fazem um trabalho muito legítimo. Agora, por exemplo, se você está, Rodrigo, a Lineker, ok. Rodrigo, você ouve a Pablo Vittar? Não, musicalmente não é minha praia, não, musicalmente não. Mas reconheço, sim, reconheço que ela está desenvolvendo uma carreira bem legal, está tendo lá a repercussão internacional dela, ritmo, claro que é. É isso. Obrigada. Não, obrigado a você. Quem mais? Rodrigo, Oi, quem? Cadê? Oi, Beth. Diga, Beth. Diga. Tu compõe também? Tu faz algum tipo de trabalho assim? Olha, eu não considero as composições que eu fiz para o samba de um dos blocos que eu toquei. Que ali é uma brincadeira, né? Carnavalista. Mas não, compor não. Eu sou capricorniano, cara. Capricorniano é muito autocrítico. Então, às vezes, que o maestro tá rindo, o maestro tá rindo. Né? Pois é. Então, capricorniano é muito autocrítico. Então, às vezes que eu já tentei compor alguma coisa assim, eu rabiscava tudo, falava, tá uma droga, eu descartava e tal. Eu prefiro ficar... eu prefiro lugar de ouvinte, ou então de trocar ideias sobre música, cantar só no chuveiro, muito bom. Ou em karaokê, só, entendeu? Mas não componho, não. Mas eu tenho um sonho, eu já fiz aula de piano, assim, um bom tempo, e de vez em quando eu paro, de vez em quando eu volto, mas eu queria poder tocar mais piano, porque piano é meu instrumento favorito. Mas é isso. Pois é. Muito obrigada, adorei. Obrigado a você. Mais. Não? Eu acho que obrigado então a gente... pelas palmas. Ela botou vamos de novo. Vamos de novo. Palmas para vocês.
Palmas para o maestro Marcelo, a quem agradeço. Diga, Marcelo, abre o áudio. Isso. Diga. Eu peço a palavra, então, para agradecer a iniciativa da Verônica por ter te convidado aqui. Ela estava empolgadíssima com esse encontro e tinha toda a razão mesmo. Foi ainda mais surpreendente do que a gente podia esperar, né? Pela tua simpatia e teu conhecimento. Realmente um prazer enorme essa conversa aqui. Imagino, o prazer foi todo meu. Eu que agradeço pela chance de estar em contato com vocês. Mais uma vez, eu parabenizo por esse trabalho que vocês estão fazendo. Sigam fazendo em torno das compositoras, seja em torno de outras temáticas. Mas é muito bom, ainda mais nesse momento político que estamos atravessando no Brasil, a gente precisa reafirmar a importância da arte, da cultura, é muito importante. Então, nós somos flores no asfalto, por assim dizer. Tem sido difícil, mas eu acho que a gente consegue sair das dificuldades. Mais uma vez, eu agradeço, peço desculpa, às vezes posso ter me perdido no raciocínio, etc., mas pelo menos espero que eu tenha contribuído um pouco dessas percepções em torno das nossas compositoras. Que lindo. Legal. Foi maravilhoso, Rodrigo. Muito obrigada. E eu agradeço, obrigado a vocês. E eu peço, por favor, me avisem 2 coisas. Uma, convido a seguirem no Instagram o Som da Agulha, @somdaagulha. Já mandei no grupo. Eu já estou seguindo. Essa é a Verônica. Porque esteja interrompido, o conteúdo produzido está todo lá disponível e eu pretendo retomar ainda esse ano. Então tem o Instagram, né? E tem os programas disponíveis no Mixcloud que eu também pretendo retomar ainda esse ano. E pedir a vocês, claro, que quando o projeto, né, quando rolar a apresentação, ainda que seja igual, em razão das circunstâncias, não deixem de me avisar que eu terei o maior prazer de estar na plateia virtual. Que legal. E queremos também saudar aí a presença do Gustavo. Obrigado, Gustavo, e a Luísa, né? E a Ana, queridos. Ana Oliveira, que estiveram com a gente aqui para bater esse papo. A gente agradece. Eu agradeço principalmente pela oportunidade de ouvir tudo isto de tão longe e aprender tanto com vocês, e porque também tenho pouca gente com quem conversar destes temas que são tão mais comuns vocês aí do que aqui, não é? Não tenho assim tanta gente conhecida que é amante de MPB, portanto é assim são umas pérolas todas estas conversas que eu assisto. Obrigada. Nós temos que marcar um dia, Ana, uma conversa sobre a MPP. E aí tu nos falas um pouco mais sobre a música de Portugal. Que lindo. Eu gosto também muito do Fausto. Sim. Que legal. Eu agora, a nova geração tem alguns que eu gosto, mas eu enfim, tem muitas variantes. Tem Carlos do Carmo no fado, tem enfim, há alguns mais, não sei se são tão conhecidos aí como aqui. Eu posso juntar assim um misto e depois partilhar com a Verónica. Está tudo está tudo na net, não é? Dá para pelo menos ir lá fazer ouvir um pouco o que cada um canta e ficarem com uma perspectiva só. Se quiser. Joia, dá mesmo as dicas que eu passo para o pessoal. Ok. Então tá, obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Coisa boa. Obrigada, Rodrigo. E boa noite para todos. Tchau, boa noite. Obrigada a você. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Volte sempre, viu, Rodrigo? Está convidado permanente. Vamos escolher o tema e te chamamos de novo. Maravilhoso. Quando quiserem. Obrigada. Beijos a todos. Obrigado. Beijo. Obrigado, maestro. Beijo. Valeu. Boa noite. Obrigada, Verô.
Obrigado, Valeu, Verônica. Valeu, Verô. Obrigada. Baita aula, hein, Verô? Baita aula. Foi maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Coisa boa. Obrigada. Beijos. Beijo a todos. Já te escrevo, Virgínia. Beijo, tchau. Depois a gente fala. Tá. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, até semana que vem.